Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego Esse Aqui Anime. E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do capítulo 123 do mangá Nagatoro-san. No capítulo passado nós vimos que a Nagatoro e o Senpai acabaram se dando conta, né, que eles estavam no Osen juntos sem nada, meu Deus do céu, né? E a Nagatoro começou a provocar o Senpai, né, que já estava como? Com o seu pincel em mãos ali para poder pintar um quadro. E nós vemos que a Nagatoro passou dos limites, né? Encostando aquelas bolebinhas de gude dela nas costas do Senpai, né? Deixando o menino quase morrendo ali do coração, né? O menino quase ficou louco ali, porque, pô, mano, querendo ou não, por mais que fosse pequenininho, mas eram as bolebinhas da menina que ele gostava, né? Então por isso que ele ficou daquele jeito. E hoje nós vamos ver o que aconteceu a partir daí, né? Já que os irmãos Nagatoro ouviram, né, a Gomo-chan falando sobre o que eles tinham feito com a Nagatoro e o Senpai, né? Meu Deus, será que vai dar uma treta entre a Gomo-chan e as meninas e os irmãos Nagatoro? Será? É isso que nós vamos ver agora. Mas antes de eu continuar aqui, ó, deixa o like, se inscreve no canal. Vocês vão estar ajudando pra caramba, vídeos novos todos os dias. Vou estar deixando inscrito no Versátil, Facebook, Instagram, então me segue lá, já é? Então, sem mais enrolação, bora pra esse vídeo. Esse capítulo começa com os irmãos da Nagatoro com o panfleto, né, onde está falando sobre o banho misto, né, sobre o Osen, já que eles pegaram ali da mão da Sakura. Nós vemos que eles ficam bastante nervosos, né, e perguntando o que está acontecendo, como assim conduta vergonhosa, que negócio é esse de conduta? Nós vemos que todas as meninas ficam de cabeça baixa, né, de olhos fechados, enquanto a Sakura fala que a Gomo-chan fala muito alto. A Gomo-chan diz que ela só estava tentando falar algumas coisas, né, enquanto a Yoshi morre de medo. Nós vemos que os irmãos Nagatoro saem bastante determinados, né, provavelmente para interromper ali o lance da Nagatoro com o Senpai. A Gomo-chan, meio de cabeça baixa, pergunta o que eles vão fazer, e o irmão da Nagatoro diz que primeiro eles vão verificar o que está acontecendo, e diz que se encontrar eles fazendo alguma conduta vergonhosa, a Gomo-chan então pergunta, né, o que eles vão fazer, e eles dizem que eles vão ter que dar uma punição a Nagatoro e ao Senpai também. Nós vemos que as meninas ficam com bastante medo, né? Os irmãos da Nagatoro diz que eles precisam acordar cedo pela manhã e manda eles irem dormir. Nós vemos que as meninas ficam cochichando, né, perguntando se isso é ruim, se pode dar algum problema. A Gomo-chan então pede para eles esperarem, por favor. Pergunta, né, se elas se importam de praticar um pouquinho. Nós vemos que o irmão da Nagatoro não perde a oportunidade, né, de lutar contra a Gomo-chan e já olha pra ela com aquele sorrisinho diabólico. Na página seguinte nós vemos a Nagatoro bem coladinha do Senpai, né, com aquela carinha de sapeca, e olha para o Senpai, né, e pergunta se poderia dar um beijo. O Senpai fica todo nervoso, né, ele começa a gaguejar. O que você está falando? Enquanto a Nagatoro cai na gargalhada, né, e fala pro Senpai que ele estava se contorcendo todo, né. O Senpai diz que sim, que ele estava, e a Nagatoro ri mais ainda e pergunta se o Senpai deu uma gozada. Meu Deus do céu, eu não aguento. Meu Deus do céu. Ela diz que faz tanto tempo, né, que viu o Senpai, né, tão nojento desse jeito. Nós vemos que ela fica gritando nojento, 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 né? Enquanto o Senpai fala que a Nagatoro está muito anormal, né? Ela tá muito diferente. E o Senpai vira pra ela e diz que ele é mais nojenta do que ele. A Nagatoro pergunta como assim. Ele diz que não quis dizer nada com isso, né? E que eles podem fazer isso depois que derrotar a Orihara. A Nagatoro fica um pouco zangada e pergunta se o Senpai não quer um beijo. O Senpai começa a gaguejar, né, nervoso, diz que não é sobre isso. E a Nagatoro, com aquele olhar de assassino, acaba falando, né, que é apenas um sim ou não, e que é pro Senpai responder ela se ele quer beijar ela ou não. O Senpai fica todo nervoso, né, acaba dizendo que sim. A Nagatoro coloca aquele sorrisão no rosto, né, e acaba fazendo um biquinho ali em direção ao Senpai, né, como se fosse beijar ele. Nós vemos que o Senpai fica todo nervoso, né, e a cena acaba cortando pra Gomo-chan lutando contra o irmão da Nagatoro. Nós vemos que o Misaki Toro tá dando uma surra na Gomo-chan, né, e ele pergunta se já é o
suficiente. A Gomo-chan levanta mais uma vez, né, e diz mais uma rodada, e novamente o irmão da Nagatoro acaba derrubando ela. Ela então levanta de novo, né, e pede mais uma rodada, e vemos que ela continua lutando intensamente com ele. O Taiga diz que ela está se esforçando muito, e a Gomo-chan diz que a Hayashi também, e o Paisen também está se esforçando bastante. Ele fica bastante confuso, e a Gomo-chan diz que eles estão mais apaixonados do que ele pensa, e que não é pra ele ficar no caminho deles dois. Nesse exato momento a Gomo-chan acaba dando uma rasteira ali, né, no Taiga Toro, deixando até a Misaki Toro bastante surpresa, né, com essa técnica. Ela consegue jogar ele no chão. Nós vemos que todas as garotas ficam bastante impressionadas, e o Taiga Toro entende, né, a mensagem da Gomo-chan, né, de não ficar no caminho deles. Nós vemos que a Gomo-chan fica toda coradinha, né, e começa a pedir desculpa, e diz que não foi da parte dela ser rude. Ele vira pra ela e diz que ela está ficando ótima nas técnicas, né, e que o temperamento dela ainda é uma coisa pra poder se trabalhar. Ele então acaba dizendo sim senhor, né, e ele diz que isso significa que vai ter que lutar com ela mais um pouquinho. Nós vemos que ela fica muito empolgada, né, e acaba agradecendo ele, e reconhece que ela está investindo bastante neles dois, né, no caso no Nagatoro e no Senpai, e que ele pensou, né, que o Senpai-kun poderia ser um cara interessante, mas ele não achava que ele era do tipo apaixonado. Nós vemos que a Gomo-chan fica com um sorrisinho na boca. Enquanto isso, a cena corta para o beijo do Nagatoro e do Senpai, né? Nós vemos que eles estão bem pertinho, né, quase beijando, e o Senpai acaba interrompendo, perguntando se a Nagatoro vai desistir. E ela fica sem entender, né? E o Senpai completa, né, desistir de derrotar a Orihara. A Nagatoro pergunta o quê, né? E diz que isso não é hora de falar essas coisas. E por que que ela está desistindo? Ela acaba ficando bastante zangada, né? Enquanto o Senpai começa a falar muito sério com ela e diz pra Nagatoro apenas responder ele sim ou não. Ela fica irritada e acaba dizendo que não, né? E acaba ficando triste logo em seguida e diz que não está desistindo, mas que o sentido dela está voltando, né? E que ela sente que está ficando bem melhor, mas que a Orihara está muito à frente dela e que aprender algumas técnicas não será o suficiente. Ela vira então para o Senpai toda triste, né, toda batida, e pede por favor para o Senpai preencher essa lacuna que está dentro dela. Nós vemos que o Senpai fica sem saber o que fazer, né, e fica nervoso, coloca as mãos no óculos e diz que ela está se preocupando muito com isso e que ela estava enlouquecendo, né, com toda aquela corrida mais cedo. Nós vemos que a Nagatoro fica toda nervosa, né, toda constrangida. Ela acaba dizendo que estava assim, né, e que sinceramente ela está bem perdida. Ela então vira pro Senpai, né, e chama a atenção dele e pergunta se ele poderia animá-la, né, dar algum ânimo. Ele fica todo confuso e ela com aquela carinha, né, tentando descontrair, né, acaba falando para o Senpai, né, que sua adorável Kohai está se sentindo tão magoada e tão sozinha agora e que ela pode dar uma recompensa a ele, né, caso ele anime ela. Ela então vira pra ele e pede por favor, Senpai, me dá um ânimo. O Senpai acaba virando pra Nagatoro, né, todo ignorante, e acaba falando que não tem intenção nenhuma de animar ela agora. Isso acaba deixando a Nagatoro em choque, né, sem acreditar que o Senpai falou essas palavras para ela no momento que ela mais precisava. E o capítulo termina assim, né, com o Senpai sendo um baita de um ignorante, um baita de um come bruto, grosso com a Nagatoro, sendo que nesse exato momento a Nagatoro só estava pedindo ajuda do Senpai, pedindo pra ele por favor agradar ela, e nem era algo assim, como eu posso dizer, era pra dar um beijo, algo desse tipo, não, era só um agrado, uma brincadeira, como eu disse, talvez uma massagem ou algo do tipo. Mas não, simplesmente ele mandou essa frase curto e grosso com a Nagatoro, que ele não tem intenção nenhuma de animar ela agora. E nós vemos pelo olhar da Nagatoro que ela não esperava essas palavras do Senpai. Eu falo pra vocês, se eu fosse a Nagatoro, eu terminava com tudo com o Senpai agora. Se você não pode estar do meu lado quando eu mais preciso, então dá licença, Senpai, não quero mais nada com você e pronto. Na moral, velho, eu fiquei com ódio do Senpai, mas eu fiquei com muito ódio dele, velho. Nossa, mano. Mas enfim, galera, vamos ter que esperar aí até o dia 13, no caso dia 14, né, pra gente ver o que realmente vai acontecer, né, o que o Senpai vai falar pra Nagatoro, já que realmente essas palavras doeram muito nela, porque ela realmente nesse momento, ela precisava de um agrado, ela precisava de um consolo, de um conforto, já que ela está num momento muito mal da vida dela, está se sentindo muito pressionada. E o homem que ela achou que ela poderia contar, ao que parece, ela não pode contar. Mas vamos esperar pra ver o que realmente vai acontecer. Vou ficando por aqui. Tamo junto, meus otakus lindos e maravilhosos. Fui!